Uma vitória sensacional contra o Flamengo, que disputa o título até aqui. Se o Fortaleza não teve muita bola, teve poucas oportunidades, teve 2 chances e na segunda faz o gol, conquista um resultado espetacular. Festa de um lado, preocupação do outro. E é engraçado, Tatá, que a festa, ela é tricolor, mas eu vejo sinais assim, no meio assim da comemoração verde. Por que será, hein, Tatá? Esverdeou, viu? Amanhã o Palmeiras encara o Cruzeiro e esse resultado de hoje é um baita combustível, porque o Palmeiras, ele pode ir a 3 pontos de vantagem do Flamengo, faltando 8 rodadas para o fim, tendo uma vitória a mais. Aliás, pode chegar a 2 vitórias a mais, né? O Flamengo, se conseguisse empatar de novo em pontos, o Palmeiras ainda teria uma vitória a mais. Ou seja, no critério de desempate, seguiria à frente. O Leão é mal, viu? O Leão ainda tá vivo. Vamos mostrar o gol do jogo? Temos o gol do Breno Lopes, para poder mostrar para você que tá ligado com a gente. E o gol sai, ó, desse ataque do Flamengo, onde o Lion recupera a posse de bola e sai em transição. Ah lá, passe rápido do Herrera pro Breno Lopes, e que tacada de sinuca do Breno Lopes. No cantinho, o Rossi não buscou, de fora da área, belo arremate no gol, lá no primeiro tempo, aos 11 minutos, 1 para o Leão, 1 para o Lion, 0 para o Flamengo. O Flamengo sai cabisbaixo de campo, Wallace, porque é um resultado que nas contas rubro-negras não constava, né? O Flamengo contava com 3 pontos hoje, perde a oportunidade num campeonato de pontos corridos de mostrar que quer ser campeão, né? De assumir a liderança e falar, o campeonato vai ser meu, Palmeiras. Se você não fizer a sua parte, eu tô fazendo a minha. O Flamengo não demonstra esse apetite pelo título, perde um jogo que não podia perder. Exatamente, Otávio. O Flamengo, inclusive, no jogo de hoje, mostra que uma certa indolência no jogo como um todo. Acho que na primeira meia hora de jogo o Fortaleza veio para fazer o jogo da vida, para jogar uma final de Copa do Mundo, e o Flamengo veio para jogar mais um jogo. Em meia hora o Fortaleza não só estava ganhando por 1-0, como merecia estar ganhando por 2-0. E o Flamengo, quando percebeu isso, já era tarde demais. Essa chave, esse interruptor do jogo, tô jogando meio indolente para fazer o jogo da vida, não vira assim, não é um estalo. E o Flamengo faz um jogo muito fraco no Castelão. Mais do que o resultado, o Flamengo não deu resposta no campo hoje. O resultado é muito mais claro depois do que a gente vê o que aconteceu no campo. E do outro lado, Fortaleza voltou pra briga, hein? Ô Ricardinho, você acha que o Flamengo pode ter chegado desgastado pro jogo de hoje? Você acha que esse pode ser um argumento? Porque o jogo contra o Racing foi um jogo muito difícil, que o Flamengo só conseguiu abrir o placar no finalzinho, né? Ficou buscando o seu gol, foi um jogo típico de Libertadores, o Racing nem chegou a fazer tanta catimba, tanta cera assim, mas marcou muito pesado, foi um jogo que exigiu demais do Flamengo. Você acha que hoje o Flamengo pode ter sentido essa carga do jogo contra o Racing no meio de semana e por isso ter jogado uma bateria abaixo contra o Leão? Não deveria, né, Otávio? Não deveria, pelo elenco que o Flamengo tem, pelos jogadores que o Flamengo tem. Várias mudanças, você pegar o time de quarta-feira para o time de hoje, né? Por suspensão, por lesão, mas o Flamengo mexeu no time, né? A gente cansou de dizer aqui que o Flamengo tem disparado o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Que é um elenco que tem até 3 jogadores para a mesma posição, por exemplo, na lateral esquerda. O Flamengo, eu acho que entrou desligado no jogo, entrou numa rotação diferente da do Fortaleza, né? Apesar de ter tido a bola, depois da entrada do Wallace, 30 minutos, o Wallace foi muito bem quando ele fala bem-vindo ao jogo, o Flamengo começa mesmo a jogar só a partir dos 30 minutos, e aí correu, e aí lutou, levou perigo ao gol do Breno. Eu não consigo identificar, não, se o time tá desgastado, viu, Otávio? Eu acho que faltou futebol pro Flamengo mesmo hoje. Eu acho até que sim, o Flamengo tá um pouco desgastado. Acho que, inclusive, a escolha do Flamengo de ir com todo mundo que tinha à disposição, né? O Flamengo hoje, acho que talvez só o Varela, dos que tinha à disposição, que foi preservado, né? De quem tava em 100% de condições, que foi preservado. De resto, o Flamengo foi com a Arrascaeta, o Flamengo foi com o Bruno Henrique de titular, o Flamengo foi com o Samuel Lino, com o Jorginho. Jorginho. Jorginho terminou, olha... Léo Pereira. Jorginho me preocupa pro meio de semana, tá?
E não digo nem pelo futebol, pela questão física. A gente viu o segundo tempo. Ele tava tocando muita bola pra trás. O Jorginho tá se arrastando em campo nesse momento. Pela parte física, tá? Não é nenhuma crítica a ele, não. Pela parte física. E eu acho que ele é preocupante pro meio de semana. Assim, o jogo que ele fez hoje não é nem pela parte técnica tanto, pela questão física. Mas mais preocupante do que isso, Otávio, e aí a gente precisa falar. Hoje, na ausência do Pedro, o Flamengo não tem uma solução. O Bruno Henrique hoje atrapalha mais do que ajuda o Flamengo. Quem assistiu hoje Flamengo e Fortaleza e quem tá assistindo o Bruno Henrique jogar nas últimas semanas, desde o jogo das oitavas de final no Inter e Flamengo, sabe que o Bruno Henrique não é só uma fase. Nada dá certo. O Bruno Henrique hoje atrapalha mais do que ajuda o Flamengo. Hoje, enquanto esteve em campo, o Bruno Henrique foi -1. Depois que entra o Alacian, a gente falou aqui na transmissão, o Flamengo melhora e melhora muito. O moleque consegue incomodar a zaga adversária, sai da área, gera jogada. O Bruno Henrique hoje foi um cemitério de jogadas. E não só de hoje, né? Nos últimos jogos também. Na ausência do Pedro, o Flamengo tem um problemaço pra resolver lá na frente. O Bruno Henrique tá mal demais. E aí eu queria te perguntar e passar também pro Ricardinho. Ricardinho, o Wallace criticou demais o Bruno Henrique. Hoje não foi bem e acho que na avaliação do próprio Felipe Luiz também não. Porque ele logo tira o Bruno Henrique no segundo tempo, ele não consegue criar, ele mata as jogadas quando chegavam nele e o Flamengo precisando de um gol para no mínimo empatar o jogo. O Pedro tá fora do jogo contra o Racing na volta. O Racing, a gente falou agora do desgaste do Flamengo. O Racing não joga por campeonato argentino nesse final de semana. Racing vai ter dias de treinamento a mais, dias de descanso a mais do que o Flamengo. Sem o Pedro, o Bruno Henrique em má fase, qual pode ser a solução do Felipe Luiz para um jogo fora de casa, complicado, tão decisivo como esse da Libertadores, que pode valer a temporada do Flamengo? É o Plata lá de centroavante, e aí joga Carrascal, faz uma dupla de ataque. Como é que você pensa esse time do Flamengo? Num primeiro momento, é uma troca simples, né? Simples entre aspas, né? O Pedro não joga, você põe o Plata. O Plata vai te ajudar muito na recomposição de marcação também. É um jogador que ajuda muito no meio de campo. Eu não teria muita dúvida, não, em colocar o Plata no lugar do Pedro. Agora, se você quiser deixar o time um pouco mais fechado, você pode colocar um homem de meio de campo, tirando o Pedro. Mas eu não acho que ele vai fazer isso, não. A tendência é colocar o Plata mesmo, que é um jogador que faz essa função, é um jogador que pode ajudar muito na recomposição do meio de campo. Não tem muito segredo não, Tatá. Sem o Pedro, colocar o Plata não há como o Bruno Henrique começar o jogo. Bruno Henrique bem abaixo. Bruno Henrique realmente vive um momento muito ruim com a camisa do Flamengo. Pode até ser o time de quarta-feira e bota o Plata no lugar do Pedro? Eu acho que assim, se você quer um centroavante, esse centroavante tem que ser o Alacian, tá? Não pode ser o Bruno Henrique. Pode ser até que o Bruno Henrique ganhe o jogo do Flamengo, tá? Esse jogo pode ser 1-0 gol do Bruno Henrique. Mas aí não é algo que a gente está observando agora. Do que a gente tem visto recente do Bruno Henrique, não é isso que tem acontecido. Se você tiver que ir com um centroavante que não seja o Plata, aí estou com o Dom Ricardinho Martins, acho que tem que ser o Plata, mas se não for ele, tem que ser o Alacian. Mais de 14 mil pessoas aqui com a gente nesse pós-jogo. Tem enquete para vocês votarem e participarem com a gente também. A derrota do Flamengo influencia o jogo de quarta-feira? E aí a gente falou um pouco de campo e bola aqui, queria sua opinião sobre o lado mental, o lado psicológico, Ricardinho. O fato do Flamengo não ir como líder do Campeonato Brasileiro, poderia ir como líder do campeonato, né? Dependendo do que acontecer amanhã com o Palmeiras, se o Flamengo vencesse ou até empatasse hoje, poderia ir para a volta líder do Campeonato Brasileiro e com a vantagem do 1-0 no Maracanã, para quem sabe garantir vaga na final da Libertadores. Esse era um cenário absolutamente possível para o Flamengo. O cenário pode ser totalmente diferente, com o Palmeiras abrindo 3 pontos, duas vitórias de vantagem, o Flamengo sem um dos seus principais jogadores, o Pedro, com uma vantagem até certo ponto magra, e com o Racing tendo mais tempo de descanso de treinamento, como eu disse aqui. Na sua avaliação, essa derrota de hoje influencia também nesse pacote, né, nessa receita da semana decisiva do Flamengo? Não acredito. Diferente do Palmeiras, por exemplo, que vem de uma cacetada. Quando você perde, você precisa de uma reação logo para readquirir a confiança. O Flamengo não. O jogo de hoje não vai tirar a confiança do Flamengo. O Flamengo tem a confiança, sabe do seu potencial para o jogo da volta. É claro que seria muito melhor
você ir à Argentina como líder do Campeonato Brasileiro. Mas não é o que vai acontecer. Mas isso para mim não vai mexer em nada com o Flamengo, com a estrutura do Flamengo, com a maneira do Flamengo jogar. O jogo de hoje, para mim, não vai ter influência nenhuma no jogo da quarta-feira não, Otávio. A galera tá muito brava aqui nos comentários e, segundo a opinião da galera, a gente passou dos 1000 votos agora. Sim, 74%. Essa derrota influencia no jogo de quarta-feira, não 27%. Sua avaliação, Wallace, você acha que influencia o jogo de quarta-feira, a derrota de hoje, até pro lado psicológico do time do Flamengo? Ou é um time cascudo, um time de veteranos, de jogadores que estão acostumados com um jogo grande, e essa derrota e o contexto que ela traz pro Brasileirão influencia pouco no que o Flamengo vai enfrentar lá em Avejaneda? Vou me permitir discordar do meu amigo Ricardinho nessa. Eu acho que influencia e muito pro jogo de quarta-feira em 2 fatores. O primeiro, físico. Acho que o Flamengo é difícil realmente, né? O calendário do futebol brasileiro você tem que fazer escolhas, e acho que fisicamente uma ida ao Castelão, depois uma ida à Argentina, tenho nenhuma dúvida que esse time titular será impactado fisicamente. Como bem lembrado por você, o Racing não joga no final de semana por causa das eleições na Argentina, e acho que psicologicamente também. E te digo psicologicamente também para mais individualidades do que do time. Alguns jogadores, tipo o Samuel Lino, que veio de um bom jogo contra o Racing no segundo tempo, e a partida hoje foi pavorosa do Lino. Mais um jogo muito ruim do Bruno Henrique, um jogo problemático do Flamengo com a posse de bola, um jogo ruim do Royal pelo lado direito. Enfim, acho que tem mais de individualidades. Eu acho que pesa muito para alguns jogadores. Não acho que seja crise no Flamengo, longe disso, mas acho que o Flamengo vai ter que dar uma resposta grande, porque no fim, a Libertadores, ainda mais com 3-0 da LDU no Palmeiras, vai se criando uma questão do será que a gente vai jogar essa final contra a LDU? Não pode deixar essa final escapar pelos dedos. Ô Ricardinho, olhando pro outro lado agora, o lado que saiu feliz com esse resultado. Claro que o Lion saiu muito feliz, tá agora a 5 pontos, né, de poder sair da zona do rebaixamento direto, 4 pontos de alcançar tanto o Vitória quanto o Santos, que ainda joga na rodada e tem 31, o Fortaleza foi a 27, começa a sonhar nessa possibilidade, mas eu queria puxar o lado da briga do campeonato. O Palmeiras, que olha esse resultado e vê, se eu ganhar amanhã, 3 pontos de vantagem, 2 vitórias de diferença a meu favor. E o Palmeiras, você bem lembrou, tem que reverter o resultado muito sinistro que foi aquele 3-0 para a LDU lá na altitude de Quito. O Abel Ferreira, fosse você o Abel amanhã, você pouparia alguns jogadores, você pensaria nessa remontada que ele mesmo falou lá na entrevista coletiva, né? 90 minutos no Allianz são muito longos, demoram muito, ou seja, há a possibilidade da gente virar. Ou você quer definir o campeonato, o Wallace tocou bem aqui no ponto, né? O calendário brasileiro às vezes te obriga a fazer algumas escolhas. Tivesse você na figura do Abel Ferreira, vendo esse resultado aqui de que o Flamengo não pode mais ultrapassar nessa rodada o Palmeiras, você pouparia contra o bom time do Cruzeiro? Não pouparia, colocaria força máxima para mostrar pro torcedor do Palmeiras, pros próprios jogadores, que esse time tem sim capacidade de conseguir o resultado positivo na quinta-feira. É um Palmeiras que vai jogar em casa, com o apoio da sua torcida, não tem a viagem, não tem o desgaste da viagem, joga em casa e aí consegue um grande resultado contra o Cruzeiro, que é um dos postulantes ao título. Eu não tiraria ninguém amanhã, a não ser se alguém mostrar que tem risco de lesão. Se não, força máxima para cima do Cruzeiro, para conseguir os 3 pontos e aí abrir uma boa vantagem para cima do Flamengo, tá? Serão 3 pontos com 2 vitórias a mais. Se então, não fosse ficaria um time maravilhoso. Tão forte quanto o Cruzeiro, fosse o time lá de baixo da tabela, qualquer mais fraco, você também não pouparia? Não pouparia, porque amanhã é a chance de você encaminhar o título brasileiro. E um detalhe, você falou do Fortaleza rapidinho. Prestem atenção, próximo confronto do Fortaleza, na rodada que vem, é diante do Santos, no estádio Urbano Caldeira, no bairro da Vila Belmiro. Confronto direto. Direto! Fortaleza pode encurtar a diferença para 2 pontos se o Santos perder para o Botafogo amanhã. Pode encurtar para 1, né? 2 para ultrapassar o Santos. E 1 se ganhar do Santos, desde que o Santos não pontue amanhã, né? Exatamente.
Lembrando que o Fortaleza tem Ceará ainda pela frente, né? Clássico regional, na rodada seguinte, esse jogo no Castelão, Fortaleza acreditando que é possível. Mesma pergunta que eu fiz pro Ricardinho pra você, Wallace. Se fosse o Abel, olhando pro lado do Palmeiras agora, o escopo palmeirense dessa situação da 30ª rodada, e o Palmeiras tem uma outra situação na Libertadores, né? Diferente do Flamengo que venceu em casa, defende essa vantagem do 1-0, que pra muita gente é uma vantagem magra, o Palmeiras, pelo contrário, precisa de uma tarefa hercúlea, que é reverter um 3-0 lá na altitude de Quito, também no meio de semana. Como é que você olha esse jogo contra o Cruzeiro e o fato do Flamengo não ter vencido? Poupa algumas peças, uma peça ou outra, força máxima para reencontrar as vitórias? Se o Abel poupar o time amanhã, ele é maluco. Ele é maluco. Ele é louco. Estamos falando de um time que tem a liderança nas suas mãos, que tem pontuação à frente, que tem vitórias à frente, que vai enfrentar em casa um time dificílimo, que é o Cruzeiro. Se ele poupar, ele é completamente pirado. Eu acho que não vai fazer, tá? Tô fazendo essa brincadeira toda aqui, porque eu acho que ele não vai fazer. O Abel respeita muito o Campeonato Brasileiro. Não dá. Amanhã não dá pra poupar. Claro, se tiver um jogador pra estourar, ou outro, tudo bem. Mas tem que ser time titular. Aí, no meio de semana, joga pelo milagre e vê o que dá.